Oi, gente. A nossa aula hoje a gente vai discutir sobre o controle PI e PID, a prática 5. E uma coisa interessante é que hoje a gente vai começar a usar o Simulink. O Simulink é um ambiente dentro do MATLAB que a gente consegue desenhar usando diagrama de blocos e fazer as simulações. Tá? Então vamos ver como que a gente inicia o Simulink. Né? Na janela de comando aqui do MATLAB eu vou escolher aqui o Start Simulink. De vez em quando ele demora um pouquinho para abrir. Ele vai inicializar uma tela como essa aqui. Em versões mais antigas ele vai aparecer um pouquinho diferente, já vai aparecer com o arquivo aberto ou com a biblioteca aberta, certo? No nosso caso aqui, nessa versão, eu estou usando a versão 2020A, eu vou vir aqui e vou escolher criar um modelo em branco. Abriu aqui o Simulink, ele abre nessa tela em branco. E eu vou vir aqui em Library Browser para poder ele abrir a janela com as bibliotecas todas de elementos que a gente pode utilizar. Tá? Para o nosso caso, nós vamos desenhar aquele diagrama de controle em malha fechada do motor de corrente contínua que a gente tinha feito na semana passada. Tá? Então vamos lá, passo a passo aqui para a gente criar um diagrama no Simulink. Primeira coisa, nós vamos vir no bloco Continuous aqui e procurar a função de transferência, Transfer Function. E eu vou arrastar aqui para o meu modelo. Demora um pouquinho e aí abriu aqui a Transfer Function, certo? Eu posso dar um pouquinho mais de zoom para poder visualizar melhor, né? Então eu tenho aqui uma função de transferência, só que minha função de transferência não é essa, 1 sobre S mais 1. Minha função de transferência é aquela que a gente usou na semana passada, né, que a gente tinha até definido aqui no MATLAB, que era essa aqui, ó. Né? Essa função aqui. Agora, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar esses coeficientes aqui e transportar lá para o Simulink, coeficiente por coeficiente, né? Copiar e colar simplesmente. Ou eu posso copiar lá no Simulink os parâmetros de forma literal. O Simulink consegue comunicar com o MATLAB, então ele vai reconhecer esses valores do R, do J, do K. No meu caso aqui, eu já estava com o MATLAB aberto, com os valores anteriores. A gente poderia simplesmente ir lá no histórico e redefinir aqueles valores de R, J, K, L, B, né? E aí eu poderia pegar aqui, o numerador é KT, então eu vou pegar aqui, vou copiar lá no Simulink, vou dar um duplo clique para escolher aqui o numerador e o denominador eu posso pegar aqui o denominador. Ok? Ele não vai conseguir mostrar tudo porque foi muito grande, eu posso aumentar aqui até ele conseguir mostrar a função de transferência bonitinha aqui pra gente. Tá? Então eu tenho a minha função de transferência do motor. Eu preciso inserir a função de transferência do sensor. Então eu vou vir novamente aqui, outras transfer function. A função de transferência do meu sensor era 1 sobre 0,01 mais 1, 0,01S mais 1, né? O S ele vai colocar automaticamente. De novo, não coube, ele vai aumentar aqui, eu vou aumentar, ele vai caber. Eu tenho que rotacionar o bloco porque a gente lembra que no diagrama ele é uma realimentação, né? Ele está girado ao lado contrário. Eu posso vir com o botão direito aqui, rotate e flip. Eu vou fazer um flip block, né? Eu vou girar ele para o outro lado. Né? Então eu vou fazer a minha realimentação aqui, puxar para cá. Falta o controlador, nós vamos deixar para colocar por último. Falta aquele comparador, o comparador que vai fazer a subtração, né, do valor desejado menos o valor medido, vai estar aqui no Math Operations, operações matemáticas. Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, o sum. Tem que tomar cuidado, porque por padrão ele já vem como soma, mais e mais. Eu vou colocar um mais e menos, certo?
Então, eu venho aqui, né, faço a subtração. Agora falta o meu controlador, que eu vou colocar por último. Falta o meu set point. O meu set point, nós estamos fazendo simulações com degrau. Eu vou vir aqui no Sources. Eu tenho várias fontes. Eu tenho rampa, gerador de pulso, senoide. Eu vou usar o degrau. Step. Conectar aqui. Né? E por último, eu tenho que medir o valor final, né? O valor de velocidade aqui. Eu vou vir no Sinks, Scope, arrastar para o meu modelo e vou usar aqui, clicando no botão direito, eu faço uma derivação, consigo conectar aqui o Scope. Tá? Então, se eu vier aqui na prática, eu pedi para primeiramente usar o controlador proporcional. Então, eu vou simplesmente inserir aqui um ganho, eu vou colocar aqui do Math Operations, esse ganho triangular aqui bonitinho, vou inserir esse ganho, e eu tinha pedido para obter a resposta para a referência degrau, né, usando o valor do controlador que a gente tinha feito na aula passada, que foi 0,8. O controlador que a gente tinha um sobressinal de 2%, né? Poderia fazer com outros, vou fazer com 0,8 para a gente fazer a simulação. Então, beleza, meu modelo está completo aqui. Eu posso dar um Run e ele vai executar. Se tiver algum erro, ele vai reclamar. Fechar essa janelinha aqui. Compilando, executando, terminou a execução, 100%. E aí, cadê? Não mostrou nada. Eu tenho que abrir o Scope para poder ver o resultado da minha simulação. Abriu ali, ó. Aí tem essa questão de escala aqui. Primeiro, por padrão, o Simulink vai simular 10 segundos. Né? O meu sistema de controle respondeu em praticamente de 1 a 1,5 aqui. Então, se eu simular até 2 segundos, estaria ótimo. Né? Vou simular novamente aqui e vou ver aqui o scope. Ó. Bonitinho. Segundo, o step do Simulink, por padrão, ele acontece no tempo 1. A gente sabe que matematicamente o degrau é definido como no tempo 0, mas o Simulink tem por padrão o tempo 1 aqui. Eu posso vir aqui, ó, no step time, colocar ele como tempo 0. Valor inicial, ele está indo de 0 para 1. Então, ok. Run. Ficou bonitinho aqui. O degrau no tempo 1. Deu aquele sobressinal de 2% e tal. Posso ampliar a tela, ver aqui bonitinho e tudo mais. Certo? Lembrando, eu queria um valor final de 1, né, que é justamente o meu valor do degrau, e ele me deu um valor final de 0,50 e alguma coisa. Né? Não tá legal. E a gente tinha discutido que quando eu tenho o erro 0, que é o valor desejado para o erro, o meu sistema de controle não aplicaria tensão nenhuma no motor e o motor vai perder velocidade pelos atritos. Então, eu necessariamente teria que ter um erro para manter o motor girando. Né? Que solução que eu teria para o meu controlador continuar aplicando uma tensão no meu sistema, mesmo com o erro instantâneo igual a 0. É a solução que a gente não tinha discutido na aula passada, que a gente estava preso ao controlador proporcional. O controlador integral, se eu fizer a integral do erro, o que é a integral do erro? A integral do erro é a área acumulada sobre a curva do erro, né? Sob a curva do erro, ao longo do tempo. Então, se eu chegar no momento em que o erro vai caindo para 0, vamos plotar aqui para ver? Vamos plotar o erro. Fica legal. Vou copiar o scope aqui, duplicar ele.
e vou plotar só o valor do erro. Olha, meu erro começa como 1 e vai caindo, ele não atinge 0. Se eu integrar essa área aqui sob o erro e aplicar essa integral, o valor numérico dessa integral no controlador, vocês concordam comigo que mesmo que se o erro conseguir chegar em 0, essa área sobre a curva não vai ser 0, ela vai ser o valor acumulado? Então, se eu integrar esse erro aqui, é uma coisa interessante para a gente aplicar no controlador. Eu vou conseguir, mesmo com erro instantâneo 0, eu vou conseguir continuar aplicando tensão, né? Então, eu vou pedir para supor que a ação de controle é do tipo integral com ganho unitário. Então, eu vou tirar esse ganho aqui e vou aplicar, vou procurar aqui, contínuos, vou aplicar um integrador aqui. 1 sobre S. Vamos executar. Vamos ver se eu vou conseguir atingir o erro 0. Olha, não conseguiu no tempo de 2 segundos. Eu vou ter até que aumentar a escala. 4 segundos. Olha, conseguiu atingir o erro 0 certinho. Meu set point era 1, ele conseguiu chegar em valor final igual a 1. Qual o problema aqui? A minha resposta ficou bem mais lenta do que era anteriormente, né? Anteriormente, em menos de 1 segundo, ele já estava conseguindo chegar no valor final, né? Que não era 0, mas ele respondia muito mais rápido. O integrador ele é muito mais lento, por quê? Porque demora ao integral do erro conseguir acumular um valor suficiente para o motor começar a girar. Quando eu tinha controlador proporcional, na hora que eu aplicava o degrau, set point degrau, ele instantaneamente já aplicava uma tensão no motor e ele já iniciava. Aqui não, eu tenho que integrar o erro, que começa em 0, e vai aumentando aos poucos, que vai aplicando ao motor. Então o motor custa a acelerar, né? No outro caso ele já acelerava instantaneamente. Então esse é o problema do controlador proporcional. Eu perguntei que o controlador foi capaz de obter erro 0, discuta sobre o tempo de resposta em relação ao controlador proporcional. A gente perdeu bastante, né? Então, eu vou pedir para vocês, a partir do exercício 3, vocês tentarem fazer sozinhos, né? Vocês vão colocar o integrador, o controlador proporcional mais o integral. Eu sugeri ir variando o valor de KI, vocês vão seguindo o roteiro. E por último, no 4, nós vamos adicionar uma ação derivativa. Mas eu queria que vocês tentassem fazer o 3, 4 e 5 e, em seguida, assistissem o segundo vídeo que a gente vai continuar a partir daqui.